Tudo bem, gente? Eu tô aqui para falar do Eratóstenes, né, que é o africano que nasceu lá na cidade de Cirene, no século II a.C., que é a atual Líbia, lá no norte da África, e foi a primeira pessoa, né, a calcular a esfericidade da Terra. Então aqui, a Terra tem um ângulo de 23 graus, mas aqui eu desenhei ela, né, de uma forma que não está inclinada, para a gente ver os pontos invisíveis, né? O Polo Ártico lá no norte, o Polo Antártico aqui no sul, cortando no meio, na horizontal, a linha do Equador. Aí entre a linha do Equador e o Polo Ártico tem um Trópico de Câncer, e entre a linha do Equador e o Polo Antártico tem um Trópico de Capricórnio. Né? Isso tem tudo a ver com o solstício e o equinócio, que o Sol, aparentemente, né, para quem está dentro da Terra, ele nasce no leste e se põe no oeste todo dia. Só que ele, para quem está fora do Equador, ele não nasce no ponto cardial leste exatamente e se põe no oeste. Ele vai variando dentro dessa região, né? E quando ele está no ponto mais para um lado, vai configurar um solstício. Que, por exemplo, o solstício de verão, o dia, né, que é o sol no céu, demora muito mais, e a noite, que é o céu sem sol, é mais rápida. O inverno é o contrário, né? A noite fica mais longa e o dia mais curto, isso que acaba ficando mais frio, né, nessa região. Então, quando aqui é inverno, aqui no hemisfério sul, lá em cima é verão. Quando aqui é verão, lá é inverno. Quando aqui é primavera, lá é outono. Quando aqui é outono, lá é primavera. Tudo por causa da inclinação de 23 graus, tá? Que vai variando de acordo com a Terra vai girando em torno do Sol, né? Então, o que acontece aqui na África? Lá, ele apesar de ter nascido em Cirene, né? Ele viveu aqui em Alexandria, ele foi diretor da biblioteca, que era a biblioteca mais completa da época, na antiguidade, né? E tinha vários pergaminhos com várias informações. E uma das informações é que no dia do solstício de verão, lá para o hemisfério norte, ao meio-dia, o sol estava tão no zênite que quem olhasse num poço via o sol exatamente refletido lá na água. Por quê? Porque essa cidade de Sirena que cortava lá era o Trópico de Câncer, que é quando o Sol estava, né, nessa altura máxima aqui, para quem mora no hemisfério norte. E então ele pensou o seguinte: a gente não vive num lugar plano, vive num lugar que é uma esfera. Então eu preciso saber qual o nome, qual é a medida dessa esfera inteira. Foi o pensamento dele, tá? Então, essa questão aqui do Zenit, um relógio solar, né, que é um pedaço de madeira fincado no chão. Lá em Siena não tinha sombra, ao meio-dia, no dia do solstício de verão. E em Alexandria tinha uma sombra. Isso que fez ele entender que não é uma coisa plana, senão não tinha que ter sombra em lugar nenhum no dia do solstício. Tudo bem? Então aqui, ó, o Sol no zênite, aí aqui em Siena no poço faz, em Alexandria o pedaço de madeira faz uma sombrinha aqui nessa estaca. Então, qual cálculo que ele fez, né? A tangente, qual é a fórmula da tangente? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, já que o ângulo está aqui. Então, o que é o cateto oposto? É a comprimento da estaca. E o cateto adjacente é a sombra da estaca. Né? Aí a gente quer saber o ângulo, passa a tangente para o lado de cá. A inversa da tangente é arco tangente, que vai dar esse valor aproximado de 7,2 graus. E aí o que ele pensou? Ele pensou assim, se a gente vive uma esfera perfeita, né? Ele vai imaginar essa linha imaginária até o centro da Terra, também vai ser 7,2 graus, igual foi aqui da estaca, né? Porque duas linhas paralelas que são cortadas por uma linha que vai ser cortada por uma linha que vai fazer esse traçado aqui, né, na diagonal, vão ter ângulos, olha aqui, vamos imaginar, esse aqui é o raio solar na Terra, esse aqui está lá em Siena, esse aqui está pegando Alexandria, tá? Em Siena ele está certinho ao meio-dia, e aqui em Alexandria não. E esse aqui é a estaca cortando. Então, se a estaca está fazendo uma linha paralela até o centro da Terra, e o raio solar está paralelo, isso aqui está cortando, né, verticalmente essas duas linhas paralelas, o ângulo do A vai ser igual ao do E,
o ângulo do B vai ser igual ao do F, o ângulo do D vai ser igual a H, o ângulo do C vai ser igual ao G. Então, por isso que ele colocou esse ângulo aqui que fez, né, que é o resultado da estaca com a sombra, para o centro da Terra, tudo bem? Só que lembrando que ele imaginou que ele vivia numa esfera perfeita. E nós sabemos que a Terra não é uma esfera perfeita, né? Ela é levemente achatada nos polos. E isso aqui vai fazer o resultado do Eratosthenes não ser o resultado que obtivemos hoje com todas essas informações, né? Mas o cara vivia lá no século II a.C., tudo bem? Então, com esse valor, agora vamos para os cálculos mais importantes. Então aqui temos essa informação, né? A distância entre as duas cidades, né? Que é Siena e Alexandria. A circunferência da Terra que eu queremos descobrir, não sei se está focando. E aqui temos o ângulo, que é o resultado das duas cidades, sobre 2π, né? Que é a circunferência. Eu tô com um lápis aqui, deixa eu trocar para uma caneta escura. Deixa eu ver aqui, para ver se fica melhor na imagem. Não tá focando muito bem aqui, né? Vamos tentar aqui ver se vai. Então eu vou colocar assim, D, para ficar melhor, DSA, que é a distância entre as cidades, circunferência da Terra CT, igual ao ângulo de SA sobre 2π. Pronto, aí fica mais fácil de visualizar. E aí, vamos multiplicar em cruzes, né? Aí vai ficar DSA vezes 2π é igual CT vezes ângulo SA. Tudo bem? Só que a gente quer descobrir o quê? O CT. Então vamos isolar o CT? Vamos isolar o CT e passar o delta dividindo. O delta não, o ângulo, né? O ângulo dividindo. Aí vai ficar 2π vezes distância, né? AF, dividido por ângulo AS, né? Que é Alexandria. Tanto faz a posição. Siena, Alexandria, Alexandria, Siena. É a distância entre as cidades, é o ângulo entre as cidades, tá? Lembrando que ele pensou o seguinte: eu preciso saber a distância entre as cidades, né? Então ele pagou uma pessoa para andar e naquela época não existia quilômetro, ele usava o estádio, né? E o valor de um estádio é 157,7 metros. Tudo bem? Então ele calculou lá que era 5.040 estádios, a distância entre as cidades. Lembrando que eles imaginavam que as cidades estavam no mesmo meridiano e não estavam. Isso também vai interferir lá no resultado final, tá? Então vamos lá. Então aqui vamos substituir, né? O CT. Então aqui o 2π, que é o valor de uma circunferência, né? Que é 360 graus, dividido pelo valor que a gente achou, que é 7,2, né? O ângulo, que é o ângulo entre as cidades. E continua multiplicando pela distância entre as cidades, tá? E aí vamos fazer essa divisão aqui. 360 dividido por 7,2. Aí para tirar a vírgula, vamos botar mais um aqui, né? Então fica que número que multiplicado por 72 dá próximo a esse valor. Vamos ver aqui. Então vamos 72 vezes 2, 2 vezes 2, 4. 144 está muito baixo. Então vamos para um maior. Vamos por 6. Então vamos lá. 72 vezes 6. 6 vezes 2, 12. Sobe 1. E vai. Não, tá, já passou. Já passou por 6, então vamos por 5. Então vamos por 5. 72 vezes 5. Vai dar o valor certo. Aqui, ó. 5 vezes 2, 10. Sabe? Vai dar o valor certinho.
vai dar o valor certinho. Então é 5. No caso, 50, né? É 50 porque eu tirei a vírgula. Então temos o valor de 50. Então CT é igual a 50 vezes distância entre as cidades. E aí a distância entre as cidades, eu já falei, né, que o rapaz contou lá, e foi esse valor em estádios, que depois a gente vai converter para quilômetros, que é a medida que a gente usa atualmente, né? Então 50 vezes 5.040 estádios, que vai dar 252 mil estádios, que é a medida que ele chegou. E aí convertendo para quilômetros, né? Então para converter para quilômetros, a gente pega esse valor de 252 mil estádios e vamos aqui fazer a multiplicação. Lembrando que, como a gente sabe que o valor de um estádio é 157,7 metros, e a gente vai fazer por quilômetros, né? Então você vai ter que multiplicar, vai ter que dividir por 1.000, né? Que 1 quilômetro é 1.000 metros. Então, vamos colocar só essa questão aqui, ó. 157 quilômetros, que é dividido por um estádio. E aí vamos fazer essa multiplicação, né? Que é uma multiplicação simples, que vai dar o valor de 39.740. É isso mesmo, né? Isso. Que é o valor que ele chegou para a circunferência da Terra. Qual é o valor real que a gente sabe hoje? O valor real que a gente sabe hoje da circunferência da Terra é 40.000. Muito próximo, não é, gente? Muito próximo do valor real. Mas lembrando, gente, século II a.C., o cara chegar nesse valor aqui tão próximo, e lembrando que ele só não chegou nesse valor tão próximo porque as cidades não estão no mesmo meridiano e a Terra não é um círculo perfeito. Tudo bem? E claro que provavelmente o cara deve ter também errado em algum cálculo ali. Poxa, o cara andou de uma cidade a outra, né? Por dias para fazer esse cálculo, pode ter errado também alguma coisa. Isso tudo acabou interferindo no valor final. Mas é muito próximo do real, olha aqui. Então, parabéns, Eratóstenes, pelo conhecimento que ele teve matemático e chegar, né, numa época com quase nenhuma tecnologia a provar que a Terra não é plana, tá? E ainda tem gente que hoje desconfia que a Terra é plana, sendo que lá no século II um africano já tinha descoberto que não é, usando cálculos matemáticos, conhecimentos astronômicos.